Livros da Pizza, um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free. Olá, bem-vindos a mais um episódio deste podcast cujo título eu não sei se me sinto confortável com ele. Vamos decidir se vamos blipar ou não, não é? Para mim não blipamos. Não blipamos, mas o estar a dizer constantemente, nós temos algum cuidado em linguagem e mesmo assim dizemos livros da... Porque e se for livros do... Pois, pode ser assim? Eu acho que... Livros do... Eu acho que nos precipitámos na escolha do título, porque o título de facto é bom, mas vamos nos cansar dele eventualmente, de estar sempre a repetir este palavrão. O que vale é que não vão ser muitos episódios, Sérgio Duarte. Não vão ser muitos episódios, a não ser que haja pressão popular para tal. Se houver uma vaga de fundo que cause, sei lá, um levantamento popular que exija o regresso deste podcast... pode acontecer. Sim, mas para já ainda há aqui alguns episódios que vamos gravar e o episódio de hoje é sobre... É sobre um livro, talvez o único livro que a maior parte dos gestores alguma vez leram. Que é? Quem Mexeu no Meu Queijo. Exatamente, um livro referido num episódio sobre o livro da Susana Torres. Exatamente. Tudo Vai Ficar Bem, foi o livro que ela recomendou ao Éder. Exatamente. Que lê-se. Que portanto, é um livro que conta uma história extraordinária. É um livro que saiu em 1998, a primeira edição. Que é no fundo, é o príncipezinho para pessoas do LinkedIn, não é? Exatamente. É um livro fininho, com uma mensagem simples para passar. Os pais recomendam o Príncipezinho aos filhos porque é um livro bonito, sobre criatividade, sobre seres tu próprio, sobre sensibilidade. Sim, mas há uma pequena diferença que é, se o Príncipezinho tem aquela qualidade de que podes ler em qualquer idade, que vais tirar uma interpretação diferente, este implica que tenhas sido um leitor tipo Benjamin Button, em que o teu cérebro vai mirrando para tu conseguires achar piada a esta parábola. É assim, eu não li o livro, tu é que leste desta vez, tu é que te sacrificaste pelo podcast, por isso eu não sei bem do que é que estás a falar. Eu conheço ligeiramente. Conheço a história, não é? Conheço o conceito, mas eu acho que a qualidade que ele partilha com o Príncipezinho é ser fininho, sobretudo. É isso, e de ser uma história que tem interpretações. Se falares com pessoas que leram o Príncipezinho, umas vão tirar umas lições, outras vão tirar outras. Este aqui é uma parábola que, ao longo da parábola, faz um reality check para que as pessoas não tirem várias interpretações. A interpretação que eles querem tirar, eles dizem ao longo da parábola. Ele. Estamos a falar de Spencer Johnson, não é? É assim, no Príncipezinho, ele desenha uma cobra com um rato lá dentro, não é? E as pessoas dizem, olha que bonito, isto pode ser uma cobra, pode ser um chapéu, não sei o quê. Quem mexeu no meu queijo, ele diz, este desenho é aquilo que o teu chefe quer que tu aches que ele seja. Então, Quem Mexeu no Meu Queijo, autor Spencer Johnson. É um autor de livros infantis, não era? Era, exatamente. E que escreveu este best-seller. Ele já tinha escrito um best-seller antes com o seu amigo, o Kenneth Blanchard, em que ele escreveu o Gerente Minuto. Que aquilo basicamente era criar regras, porque as pessoas são muito ocupadas e têm de ter regras muito rápidas para. Eu não aprofundei esse porque fiquei muito entusiasmado com este livro. E este livro é dividido em 3 partes. Em primeiro lugar, tem um prefácio, lá está, do seu melhor amigo, do Kenneth Blanchard, PhD. E depois, o livro tem um encontro de pessoas reais. Nesse encontro de pessoas reais vai surgir a hipótese de contarem uma história, essas pessoas reais. E termina o livro com a reação dessas pessoas reais à história que foi acabada de contar. Ok. Agora vou-te contar uma história. Conta a história e no final as pessoas... esta história mudou a minha vida. No prefácio do Kenneth Blanchard, que começa logo a dizer fica emocionado ao contar esta história, que no fundo é a história por trás da história de Quem Mexeu no Meu Queijo. Porque isso significa que o livro já foi escrito, pode ser lido repetidamente e partilhado com outras pessoas. Já está aqui a levantar o véu que isto vai ser. Tu vais-te passar com isto. Isto vai mexer contigo. Espera aí, escusas de responder à minha pergunta, mas quem mexeu no meu queijo? Ficamos a saber isso. É a pergunta que o leitor tem de fazer no final. Ok. Ok? Não faças spoiler, continua. Não vou fazer. E então, eu estou a falar da introdução. Podia ser um policial isso. Estamos a falar de um livro que, se fosse escrito em páginas A4, tinha, 30 páginas de tanto. É um trabalho... Um trabalho de grupo. Sim. Do liceu. E que ele, na introdução, diz: esta é uma história de mudança que ocorre num labirinto em que 4 personagens engraçados procuram pelo queijo
entre aspas, uma metáfora para o que queremos ter na vida. Seja um emprego, um relacionamento, dinheiro, uma casa grande, liberdade, saúde, reconhecimento, paz espiritual ou até mesmo uma atividade como corrida ou golfe. Isto dá para tudo. Uma casa grande e golfe. É isso. Para mim são as duas coisas que eu destaco dessa lista de coisas importantes da minha vida. Mas porque já aí está sucesso, não é? É. E esta ideia de eu vou pegar numa coisa qualquer, num conjunto de regras, num manual IKEA para humanos, e isto aplica-se a todos os aspectos da tua vida. Todos. Ou seja, eu tenho dúvidas de um. Isto só tem um aspecto para mim. E tenho muitas dúvidas acerca dos outros todos. Mas a seu tempo te direi. E depois, acho curioso eles terem escolhido mais uma vez, ou escolhido ratos. No fundo, o que ele está a dizer é, caso o leitor seja burro, isto não é mesmo uma história sobre ratos. Sim. Isto é uma metáfora. Calma, ok? Para que não pense que se tratam mesmo de ratos, porque é uma aplicação em humanos, ok? Pegando em ratos. Primeiro, o porquê de uma metáfora com ratos. Pensa, ao longo da nossa história, sim, o que é que os ratos já nos trouxeram de bom. Para além da peste negra, são os primeiros a abandonar o barco. E depois, existe uma coisa que é triste, que é, na cinematografia nazi, sempre que aparecia um judeu, a seguir, cortava para uma imagem de uma ratazana, para associar os judeus a ratos. Pergunta que se faz na tropa, és um rato ou és um homem? Mas também tens o rato Mickey, que acho que compensa isso tudo, que é provavelmente o animal mais poderoso do mundo. Pronto, ok, então retiro tudo o que disse, está bem? Sim. E então, ele continua a dizer que cada um de nós pode ter a ideia de que é um queijo, para que tu não penses que quer dizer que se eu andar atrás de um queijo vou ter o sucesso. Não, calma, o queijo não é um queijo. Caso ainda não percebas, ok? Sim. Se calhar não estás a entender isto, Sérgio. Mas um queijo é tudo. É tudo o que tu quiseres. O queijo é o teu objetivo, pode ser até o teu propósito. No final eu vou ficar a saber como posso manter e ou ganhar mais queijo. Depois, é também, esse queijo está metido no labirinto. E ele diz que o labirinto na história representa onde é que tu gastas o tempo a procurar o que queres. Caso ainda não... É assim, o livro não começou e ele está-te a fazer uma explicação do livro porque... Pá, tu podes não ter capacidade para ler uma história sobre ratos. É tipo, no início de um espetáculo stand-up, aparecer alguém a dizer, olha, vai aparecer aqui um tipo que ele vai dizer umas coisas, o objetivo é fazer rir. Ele não acredita realmente no que está a dizer, ele vai dizer disparados, pode ser cringe, mas ele quer fazer rir. É fazer rir. É fazer rir. Depois, o que é que ele diz? Ele revela, Kenneth Blanchard revela que ele costuma contar a história escrita pelo amigo, que tu estás prestes a conhecer qual é que é a história. Ele diz que conta esta história nas suas palestras ao redor do mundo e que depois as pessoas vêm logo dizer-lhe que diferença é que isso faz na vida dele. Ou seja, ele apropria-se de uma história que não é dele, utiliza em palestras, porque esta foi a melhor história que ele já ouviu. Sérgio, não sei se estás preparado para a história de quem mexeu o meu queijo. Pois, não, o que eu estou a dizer, eu nem me importo que ele se apropria, tipo, eles são amigos e o gajo se faz palestras, precisa de encher chouriços. Pode contar as histórias que quiser. A mim, o que me faz confusão é para que tipo de pessoas é que ele fala que seja interessante ouvir uma história sobre ratinhos. Epá, Isto deve ter sido pré-TED Talk. É. E então ele não tinha uma história inspiradora sobre ele para contar, então ia contar histórias da carochinha para entreter executivos. Imagina o que é, malta, temos estes deadlines, mas calma, para que vocês ganhem outro tipo de orientação, deixem-me contar-vos uma história de ratos. Não é ratos só, é ratos e duendes. Mas atenção, é uma metáfora. E eu Sim. sei que vocês vão pegar nesta metáfora que eu vos vou dar e vão transformá-la numa coisa útil para o vosso trabalho de vender batidos de Herbalife. Exatamente, exatamente. E depois ele diz que, acredita ou não, esta história salvou carreiras, casamentos e vida. Casamento? Pronto, ok. Isso já é extrapolar um bocado para aquilo que eu achava que era o objetivo do livro. Porque eu conheço a história, de leve. Ok. Mas casamentos não percebo. E então, eu fiquei curioso muito por ler estes testemunhos e não perdes tempo. Isto é, antes de conhecer a história, vou-te falar de um testemunho, vou-te ler um testemunho de um comentador da NBC que revelou que ouviu a história de quem mexeu o meu queijo e salvou a carreira dele. A sua utilização é única, ele diz, calma, a sua utilização é única, mas a preocupação, os princípios
podem ser usados por qualquer pessoa. Não pensem que têm de ser comentadores de televisão ou comentaristas para se relacionarem, ok? Mas ajuda que a tua profissão seja baseada em dizer banalidades na televisão. Acho que à partida consegues retirar mais utilidade de uma história destas. Eu acho que sim. Se for um trabalho a sério, sequer é capaz de ser mais complicado. E então, o nome dele é Charlie Jones, que revelou que ouviu então a história dele, salvou a carreira dele. E então, eis o que aconteceu. O Charlie esforçava-se muito e fazia um ótimo trabalho comentar as competições de campo. Estamos a falar de desporto. É desporto. Desporto. E ele era tipo o melhor apresentador de desporto e isto estava em vésperas dos Jogos Olímpicos. E então, ele ficou muito surpreso e aborrecido quando o seu chefe disse-lhe que ele não ia comentar eventos de campo, mas que tinha sido escolhido para comentar a natação e os saltos para a água. Que despromoção. Pá! Já viste o que é? Olha, tu vais comentar saltos para a água. Os saltos para a água demoram meio segundo. E tu durante esse meio segundo tens de dizer tudo aquilo que... Tipo do género, ei, natação, mas eu sou caro. Percebes? É tipo descer divisão de desporto. A ideia de que a natação é a pior coisa que existe. Desportos horríveis. E tu já estás a ver, pronto, é América, desporto topo é futebol americano. O que é que isto tem a ver com os Jogos Olímpicos? Não, mas sabes que o futebol americano tem uma coisa, tem muitas pausas, tem muitos anúncios, há muito chouriço para encher. Mas espera. Natação ele praticamente tem de dizer, e vai o Michael Phelps à frente, vai à frente, vai à frente, vai à frente, ganhou. Medalha para o Michael Phelps, segundo lugar para outro qualquer, terceiro lugar para outro qualquer. Tchau, está feito o meu trabalho. Sim. Também não é difícil. Opa, e então o gajo ficou frustrado, sentiu-se desvalorizado, ficou furioso. Roubaram-lhe o queijo. Roubaram-lhe o queijo, ou seja, aquilo não era justo e a sua raiva começou a afetar tudo o que fazia. Ou seja, estava desmotivado. Portanto, uma coisa perfeitamente normal. Eis se não quando ouviu a história de quem mexeu no meu queijo. Sabes o que é que fez? Depois de ouvir esta história, ele riu-se dele próprio e mudou imediatamente de atitude. Mas aí, pronto, o livro ajudou. Ele estava chateado por uma coisa estúpida e percebeu porque é que eu estou chateado com uma coisa tão estúpida. Mas espera. E vou seguir a minha vida. Mas espera. Então, ele ao ouvir a história, viu que foi o patrão dele que mexeu no seu queijo. Mas o que é que ele fez? Adaptou-se, instruiu-se sobre as novas modalidades, aprendeu sobre a porcaria da natação e dos saltos para a água e descobriu que fazer algo novo fazia sentir-se mais jovem. O chefe estava a ajudá-lo. Estava a ajudá-lo. Ele é que não percebeu isso. Ou seja, obedecer ao chefe e acatar é a fonte da juventude. Ou seja, mesmo que seja a pessoa mais capaz para executar uma tarefa e alguém lhe tirou essa tarefa, percebes? Ou seja, adapta-te. O chefe tem sempre razão, independentemente de mandar fazer uma coisa estúpida. É essa a moral, ok. Qual foi o resultado? O chefe reconheceu que ele estava com uma nova energia e então retirou dos desportos de porcaria, a natação e os saltos para a água, e meteu a comentar futebol americano. Então ele recuperou o queijo. Recuperou o queijo porque adaptou-se, ou seja, acatou sem piar. Sem piar. No fundo é, pá, acontece-te alguma coisa, aceita. Aceita, adapta-te e ganha motivação do género. E se ficares de trombas, põe-te fino, que o chefe ainda te põe a comentar sueca. És piloto de Fórmula 1. De repente aparece um gajo que apetecia-me guiar e eu sou o chefe do patrão. Pronto. Então o piloto passa ao gajo que tem o macaco. Eu tenho aqui o meu filho que tirou a carta e também gosta de andar de carros. Portanto, vai-te embora daqui e o meu filho fica com o teu queijo. Uhum. E tu tens de estar bem e procurar outro queijo que eventualmente vais conseguir um queijo que te vai fazer sentir bem com a injustiça da qual tu foste vítima. Uhum. Ok. E portanto, a ideia é que eles querem passar neste livro, que é revelado na introdução... Ou seja, podias ter saltado a introdução, podíamos começar logo pelo livro. Mas eu gosto disto porque quero te guiar pela minha experiência de ler, que foi, eu li a introdução e senti, eu não preciso de ler o livro. Pois, eu também já não... Pronto. Aliás, eu li a página da Wikipédia e cheguei à conclusão que pronto, e então o que é que o gajo diz? Aqui, para que fique claro, isto era uma metáfora, que vivemos em tempos de mudança, isto é 1998, ou seja, estamos ali no limiar da revolução tecnológica, não é? De Silicon Valley, e a ideia de que vivemos em tempos de mudança e, portanto, estão sempre a mexer no nosso queijo. Malta, adaptem-se ou morrem. A ideia é mesmo esta. E a ideia subjacente é que os patrões fazem aquilo que quiserem, tu não tens de reclamar com o que eles fazem, tens de acatar a mudança. Basicamente, se tu tiveres sempre uma atitude positiva perante as coisas vão correr bem. Não podes ser crítico, não podes... As coisas vão acabar por acontecer. Sim. Isto também é quase o prenúncio da lei da atração. E então o que é que ele diz? Que nos negócios as empresas familiares acabaram. Essas empresas o que é que criam de ti?
lealdade. As de hoje precisam da tua ajuda, de pessoas flexíveis no que diz respeito a como as coisas são feitas por aqui. Sim, flexível que é que está tudo. Com um sorriso nos lábios. Exatamente. Basicamente tens de ser o mais parecido possível com um rato. É isso. Eu acho que é esse o princípio. Ok. É esse o princípio. Vamos lá ao livro. Vamos lá. Dividido em 3 partes. O Quem Mexeu no Meu Queijo começa com uma reunião de antigos alunos do liceu que estão então em Chicago, já não se veem há muito. E o que é que tu achas que acontece, pelo menos quando vemos em filmes essas reuniões de ex-alunos, o que é que acontece? Porque é que as pessoas vão? Há pessoas que não vão porque às vezes têm ou baixa autoestima ou a vida não lhes correu bem. E o que é que achas que acontece às pessoas que vão? É para esfregarem na cara o seu sucesso, para dizer, então, estás a ver, não acreditavas em mim, mas aqui estou eu, sou dono de um stand de jet skis no Minnesota. É isso. Por exemplo. E portanto, se eu te contasse agora como é que ocorreu esta reunião e te contasse que um conjunto de pessoas veio esfregar na cara dos outros, mesmo que a vida não lhes estivesse a correr bem, que lhes estava a correr muito bem, seria uma história que tu dirias que era verosímil. Sim. Ok. Vou-te surpreender. Nada disto aconteceu. Nesta reunião, então, era um domingo ensolarado em Chicago. Vários antigos colegas de turma então encontraram-se para almoçar, porque já tinham ido à reunião da escola secundária na noite anterior. Portanto, estavam ali no almoço a conversarem uns com os outros. E então, Angela, que era uma das mais populares da escola e da turma, disse isto: a minha vida foi diferente do que achei que seria quando estávamos na escola. Muitas coisas mudaram. E então o Nathan diz: pois, certamente que sim. Ele tinha-se dedicado ao negócio da família, este Nathan, fazia parte da comunidade local, portanto era uma pessoa completamente entrosada, tinha uma empresa dele próprio. E ele diz: mas vocês perceberam como não queremos mudar quando as coisas mudam? Já percebeste que nós não queremos mudar quando o mundo à nossa volta muda? A resistência à mudança é a pior coisa que pode haver no mercado de trabalho, pá. Exato. O Carlos diz assim: eu acho que isso ocorre porque temos medo de mudanças. Olha, quem diria, não é? E depois diz assim a Jessie: Carlos, mas tu foste capitão da equipa de futebol. Nunca achei que tu ouviria falar de medo. Pá, eu achava que tu eras um gajo que nunca teve medo. Tu eras capitão do quarterback. E então riram-se todos deste momento. Ai, o Carlos está meio coisa. O Carlos parecia uma pessoa tão pronta para enfrentar desafios e afinal é um coninhas. E então, de repente, estavam todos a falar de mudanças inesperadas e que tinham, nos últimos anos tinha-lhes acontecido isso e a maioria admitia que não sabia lidar bem com elas. É então que fala Michael e diz isto: eu costumava ter medo de mudar. Esse era um nerd. Quando havia uma grande mudança no nosso negócio, não sabíamos o que fazer, por isso não fazíamos nada diferente e quase o perdíamos. E foi assim até que ouvi uma história engraçada que mudou tudo. E o Nathan perguntou: como? Bem, a história fez-me ver as mudanças de um modo diferente. Depois de que ouvi isto, as coisas melhoraram rapidamente para mim, no trabalho e na minha vida. E aqui eu vou-te fazer esta pausa porque eu achei estranho de ser logo uma mudança holística, sabes? Este livro é nitidamente orientado para o trabalho e orientado para as pessoas mudarem o chip de adaptarem-se, já está mais do que revelado, e abraçarem a mudança e não serem resistentes à mudança e em relação ao novo. Porém, tenho sérias dúvidas desta aplicação ao nível de relacionamentos pessoais. E mesmo trabalho. E mesmo trabalho tem o seu quê? O que ele está aqui a querer dizer tem aqui alguma coisa que eu acho que é interessante, que é: não é um espírito fixe tu estares 8 horas por dia a querer fazer, ou melhor, não é a querer fazer, é tu fazes as coisas da mesma forma e se surge alguma coisa nova que até te pode ajudar no teu trabalho, tu seres resistente, é normal seres resistente, mas ao fim de algum tempo até poder abraçar essa mudança. Ou mudar de esse repente, chip. ter de começar a aprender um programa novo, um software novo, uma coisa assim. Sim, esse tipo de mudanças, claro. Agora, que é um instinto natural do ser humano, desde o sedentarismo, tender para a estabilidade e querer saber como é que é o dia seguinte, é normal também. Não acho que isso seja uma coisa negativa no mundo. E esta ideia de, vamos dizer que a constante adaptação à mudança é uma forma de criar tipo um distúrbio qualquer. Pois é. Não é? De o que é que eu vou contar? Amanhã terei emprego, amanhã não terei. Pá, tens de adaptar. A cena de... O meu mantra zen é: adapta-te, puto. Não tens de ser crítico. Acho que é mais... É isso. Não tem de ser crítico? Não, é o que eles estão a pensar. Não tens de ser crítico. Tens de aceitar tudo.
com um sorriso nos lábios. Quando é perfeitamente normal tu questionares. Aliás, numa empresa é positivo questionar. Sim. Por exemplo, não é o Ricardo Salgado. Chega lá a dizer, pessoal, agora temos de investir tudo neste negócio que eu arranjei no Panamá. E o pessoal, é o chefe que diz, temos de aceitar. E depois é assim que os bancos caem. É a cena da obediência aqui, quase. O acatar... ok, ele disse, tenho de me adaptar. Vou questionar? Não, tenho de me adaptar. Vou ser burro, vou estar a refilar com o chefe? Não. Então, este é Michael... bom para mim, é um desafio. Este Michael diz que contou esta história a algumas pessoas da empresa. Elas contaram a outras, um esquema pirâmide de história, e o negócio começou imediatamente a melhorar. Porque todos adaptaram melhor às mudanças. E esse gajo é o chefe, não é? Claro. E então a Ângela está, oi, qual é a história? E ele diz, calma, o nome é Quem Mexeu no Meu Queijo. O grupo riu-se. Ai, disse o Carlos, já gosto da história. Podes contá-la? Ele, claro que sim. Estamos a falar de uma reunião onde todas as pessoas querem se calhar contar coisas de si. E de repente vão estar a ouvir o Michael a contar esta história durante muito tempo. E então, Sérgio, tu conheces a história? Mais ou menos, sim. Pronto, tens 4 personagens, 2 ratos, o Sniff e o Scurry, e tens 2 doentes, o Ham e o Haw. 2 doentes, tipo humanos pequeninos, é isso? Humanos pequeninos. E, portanto, os ratos vivem os 4 no labirinto e eles têm de procurar o queijo porque é isso que os vai fazer felizes. No fundo basicamente, vai fazê-los felizes? Não. Vai fazê-los, vamos dizer, sobreviver. Pois. É o alimento deles, ok? Não, e não é uma dieta muito diversificada. Não. E esta história não se aplica a pessoas intolerantes à lactose, ok? Mas é uma metáfora. Estamos a ser literais. Pronto. Então, 2 eram ratos e 2 eram seres pequenos como os ratos, que são pessoas pequeninas, não é? E então, todos os dias saíam todos para procurar o queijo. O Sniff e o Scurry tinham cérebros simples de roedores, ok? Mas tinham instintos muito aguçados. Eles procuravam o queijo duro de roer, que gostavam, como os ratos costumavam fazer, e os 2 pequenos doentes usavam os seus cérebros, cheios de muitas crenças. Já começa bem. Já começa bem essa defesa dos cérebros simples em detrimento dos cérebros complexos. Pronto, ok. Percebes? O que é que achas que está aqui subentendido? Que é, desculpa, se queres triunfar neste mercado de trabalho tens de ser mais como um rato. Não podes estar com essas tuas crenças de humano. Pronto, fim de E episódio. a duvidar das coisas. Sim. Percebes? São cérebros simples versus cérebros pequeninos, mas cheios de crenças. E eles procuravam um tipo diferente de queijo, que é queijo com Q de quá maiúsculo. Ok. Um queijo mais especial. Aham. Quer dizer, amigo, senhor doendo, eu tenho ali o seu colega rato, não me veio aqui chatear porque só lhe deu 5 minutos para ir à casa de banho por turno. Sim. Não é? Sim. Há aqui um aspecto giro que eu gosto, que é, isto é uma coisa de ratos, roedores, seres simples, instintivos, mas que, quer ratos, quer doentes, tinham aqui uma prática diária que é, no mínimo, questionável, que é, eles quando saíam para o labirinto para procurar o queijo, tinham um ritual que era, tinham de vestir roupas de correr e sapatilhas. E os ratos também? Exatamente. Mas isso acrescenta o quê para a história? Calma, já ok. vais perceber Sim. o que é que acrescenta. Então, o labirinto era um emaranhado de corredores e divisões, alguns tinham queijo delicioso, mas havia muitos cantos escuros e becos sem saída. Era um lugar fácil para se perder. E quem é que largava o queijo? Hã? Como é que o queijo aparecia lá? Pois é isso. É isso. Alguém estava a fazer experiências com estes 4 seres, ok? E eu acho que sei quem é. Mas essa é uma boa pergunta. Então, o Sniff e o Scurry, os ratinhos, usavam um método simples, porém ineficiente nas tentativas de encontrar queijo. Eles corriam por um corredor e se encontrassem vazio, viravam e corriam por outro. Parece-me até uma coisa bem lógica. Sim. Não tem queijo aqui, deve ter noutro. Pois é isso. Mas o que é que eles podiam fazer mais para produzir queijo? Não havia vacas. É. Não é? Tipo, só podiam andar por lá à procura do queijo. Não havia... É que nem sequer é um trabalho particularmente complexo. Exatamente. É esperar que a fome bata. Olha, vamos procurar queijo. Pronto, é isso. E então eles farejavam o queijo, andavam... Os 2 doentes, no entanto, Ham e Haw, usavam um método diferente e confiavam na sua capacidade de pensar e aprender com as suas experiências, embora às vezes ficassem confusos com as suas crenças e emoções. Pois, eu acho que o método dos ratos é melhor se o teu trabalho for procurar queijo
Se o teu trabalho for, sei lá, seres um cirurgião, se calhar convém ter algumas crenças à partida. Não quero um rato a fazer um transplante de coração. Dizes tu. Ele pode ter o instinto de saber fazer logo. Sim. Ele cheira ao coração. Tipo um hamster, a roda do hamster. Deixa-me cheirar a tua aorta, se faz favor. E então, finalmente, usando os seus próprios métodos, todos eles descobriram o que estavam à procura. Um dia encontraram o seu próprio tipo de queijo no final de um dos corredores, no posto C do queijo. Ou seja, tens aqui postos. Ou seja, o método deles resultou bem. Descobriram um sítio onde havia muito queijo. E os ratos estavam lá também nesse sítio? Pelos vistos. Todos os dias, todas as manhãs, os ratos e os doentes vestiam então as suas roupas de correr e as sapatilhas e dirigiam-se ao posto C. Mas os ratos andavam os dois juntos? E os doentes andavam os dois juntos? Andavam os dois juntos. Podiam andar os 4 juntos e complementavam-se. Mas isso se calhar já é demasiado jogo de equipa, não é? Se calhar já não funciona tanto para a mensagem. Tens de do engavetar pessoas porque de repente ratos e doentes não combinam bem trabalhar juntos. Percebes? Não dá para fazer team building ali nos dois. Eles estabeleceram então uma rotina. Então, o Sniff e o Scurry continuaram a acordar cedo todos os dias e a correr pelo labirinto, seguindo sempre o mesmo caminho. Quando chegavam ao destino, os ratos tiravam as sapatilhas e amarravam os atacadores dos pés um do outro e penduravam as sapatilhas nos pescoços para ser possível calçá-los rapidamente sempre que necessário, e então comiam o queijo com os sapatos ao pescoço. As sapatilhas. A operação desses ratos parece a boxe da Fórmula 1. Parece. Uma cena de tu tem que estar sempre pronto para correr. Ora, os doentes tinham uma rotina diferente. O Ham e Haw acordavam todos os dias um pouco mais tarde, vestiam-se sem muita pressa e caminhavam até ao posto C. Afinal de contas, agora sabiam onde estava o queijo com Q de Quá maiúsculo, sabiam onde estava e como chegar lá. Ou seja, os doentes queriam ter um bocado mais de vida, para além da procura de queijo. Queriam dormir mais um bocado, queriam, sei lá, aproveitar a vida e encontrar algum tipo de propósito para a existência deles naquele labirinto. Não devia ter bares, não devia ter nada. Não, só tinha queijo. Não havia outros doentes para eles conviver, mas pronto. Eles ousaram tentar ter tempo livre. E alguma vida para além da procura de queijo. Exatamente. Respondendo à tua pergunta de há pouco, eles não faziam a mínima ideia de onde vinha o queijo. Não sabiam. Era simplesmente o Deus do queijo que caía. Eles presumiam que estaria naquele lugar. Ou seja, era a cena de contar. Sempre com a coisa certa. Eram caçadores-recoletores de queijo. Era. E que estava lá sempre. Devia ser uma fonte de queijo, de uma daquelas fondue. Não é? Está sempre a cair o queijo. E qual era a rotina deles? Todos os dias que eles chegavam ao posto C, eles instalavam-se sem grande cerimónia, ou seja, nas calmas, penduravam as roupas de correr e tiravam as sapatilhas, porque eles vistos tinham que comer o queijo todos nus. É um ritual, sei lá, como outro qualquer, porque achavam que não iriam precisar delas de novo, uma vez que, caramba, encontraram o queijo vai estar ali para sempre, para eles. Tu imaginar o Éder a ler isto neste momento. E então eles passaram a considerar que o queijo iria estar sempre ali no posto C, o estoque era tão grande que eles acabaram por mudar-se para ali, viver junto do queijo. Devia ser um cheiro horrível. Pois, mas foram inteligentes, quer dizer. É tipo, basicamente, eram caçadores-recoletores, chegaram à conclusão, olha, podemos ter um estilo de vida mais sedentário, visto que temos queijo aqui, que dá para nós sobrevivermos. O que é que eles fizeram? Ao mudarem-se para ali, fizeram daquilo a sua casa. E o que é que tu fazes quando tornas a tua casa Sérgio? Arranjo um sítio para dormir, confortável, decoro à minha maneira. É? Sim, basicamente é isso. E quantas frases inspiradoras é que escreves na parede? Não me lembro de alguma vez ter feito isso. Pronto, é porque não estás a fazer bem. Porque o Ham e Haw, para se sentirem em casa, decoraram a parede com frases e com desenhos do queijo, que os fazia sorrir, ficar felizes. E a primeira frase que eles decoraram foi: ter queijo faz-te feliz. Sim. Pá, coitados. Também temos de nos pôr no lugar deles, porque não tinham outro tipo de entretenimento. Não, eles criaram uma vida social. Às vezes convidavam amigos para irem ao posto C. A sério? Yeah. Então havia mais pessoas lá. Pois, esta parte é que... Como é que as pessoas foram ter ao labirinto, não é? Pois. Eu pensei, será que é uma cena tipo mitológica, não é? O mito Minotauro que está no meio de um labirinto e que vai comendo as pessoas. Não, é uma cena social. Labirintos. Pois é isso, é uma cena social. E então, o que é fixe? Eles às vezes ofereciam aos amigos, e a frase está assim, eles diziam, é um queijo muito bom, não é? Às vezes ofereciam aos amigos, às vezes não. Ou seja, às vezes convidavam amigos, eles estavam a comer queijo, os amigos viam-nos a comer queijo, e deviam estar a pensar, vão-nos oferecer, porque já nos ofereceram antes. Às vezes não. Mas tipo, eu não sei onde é que vêm esses amigos, meu. Tem um plot hole, tipo, vem no alçapão. Sim.
Sequer não existem esses amigos. E os ratos no meio disto tudo? Calma. Ah, Quem tem calma. Agora vamos seguir a história do Ham e do Haw, dos doentes. Todos os dias os gajos chegavam a casa, pelos vistos já estavam em casa, mas chegavam a casa bamboleando, tão cheios estavam de queijo. Ou seja, estavam-se a tornar... acomodaram-se. Acomodaram. Vida boa. Vida boa. É isso mesmo. E então... Queijo e vinho verde. Não quero mais nada. Vê lá tu que estavam tão confiançudos que esta confiança, diz o autor, transformou-se em arrogância. Eles passaram a sentir-se tão tranquilos que não perceberam o que estava a acontecer. O que é que achas que estava a acontecer? A acabar o queijo. A pilha de queijo estava a diminuir e eles nem sequer viam isso. Pá, realmente é o que acontece. Quando tu te vês num labirinto, numa sala cheia de queijo, tu comes o queijo que tiveres para comer e depois logo se vê. Pronto. O que é que os ratinhos... Voltamos aos ratinhos. Eles todos os dias faziam aquela rotina, iam para longe e voltavam, calçavam as suas sapatilhas. Mas moravam todos juntos naquela sala. Pois o posto C, eu não sei como é que isto funciona, mas pelos vistos há um dia em que eles saem, há queijo, saem e no dia a seguir o queijo desapareceu. Alguém andou lá a fodê-los. Em princípio. Alguém, provavelmente um dos amigos. Sim. Ou... Então espera, tu lembras-te que o Sniff e Scurry são ratos? Sim. E que são movidos pelo instinto e que não têm um pensamento, vamos dizer, Sim. lógico. Sim, não tem aquela coisa que nós humanos temos e doentes. Então, explica-me estas duas frases que estão seguidas. Uma manhã, eles chegaram ao posto C e descobriram que o queijo tinha desaparecido. Descobriram. Sniff e Scurry não ficaram surpresos. Ou seja, eles vão ao posto C à espera de queijo. Não havia queijo. No dia anterior tinha. Neste dia já não tem. Mas eles não ficaram surpresos porque perceberam que o estoque estava a diminuir a cada dia que passava e prepararam-se para o inevitável. Como é que eles se prepararam se eles voltaram lá? E o que eu percebo é que eles não acharam surpreendente porque eles não têm capacidade de achar surpreendente. Pois é isso! Tipo... Isso! Como é que eles se apercebem que o estoque está a diminuir? Não, eles vivem momentos, os ratos também. Ou seja, as pessoas com pensamento lógico, os doentes, não se apercebem que o estoque está a diminuir, mas os ratinhos perceberam. Em que medida é que este livro substitui a história da cigarra e da formiga? Epá, cala-te! Porque aqui, na cigarra e na formiga, há alguém que trabalha para recolher estoque. Pois. Aqui ninguém trabalha. Aqui ninguém trabalha. Encontram estoques, percebes? No fundo isto é uma história de colonialismo de queijo. Sim, eles... Está aqui o queijo, eu vou assumir que é meu. Ok, não interessa quem é que o fez. Quem é que fez aquele queijo? Não interessa. Opa, adorava que alguém pegasse neste livro, fizesse um reboot, tipo um filme de terror disto. Tipo o Cubo. Isto fez lembrar o Cubo, andar no labirinto, não é? Sim, à procura de queijo. Opa, assim uma coisa estranha. Mas eles sabiam então... instintivamente o que fazer. O que é que eles iam fazer, Sérgio? Sair dali e procurar queijo. Iam farejar Pois, para outro sítio. E então, eles olharam para o outro, pegaram nas sapatilhas que tinham pendurado dos pescoços, calçaram-se e amarraram os atacadores e seguiram o caminho. Ou seja, imagina, tu chegas à tua empresa e o chefe fugiu para o Brasil com o dinheiro todo e tu não tens... ficas a saber naquele dia que não tens trabalho. Epá. Há uns que se ficam a queixar e a falar, ai meu Deus, destruir a minha vida. Há outros que já estão no LinkedIn, o Europass já está atualizado. E a dizer, obrigado chefe por ter fugido por esta oportunidade. Exatamente. E então tem aqui uma frase bonita que é: os ratos não analisavam demasiadas coisas. Eles não tinham muitas crenças complexas. É tão mau ter crenças complexas, não é? Porque ter crenças complexas torna-te uma pessoa que questiona e que duvida de quem manda. Sim. E quem manda tem sempre razão. É a única pessoa com direito a ter crenças complexas. É a pessoa que mete lá o queijo. O resto calou. Não. O resto não. Vai à procura de queijo. E esse não queres morrer à fome. Então, se a situação no posto C tinha mudado, Sniff e Scurry decidiram mudar. Pá, tão simples isto. Sim. Fogo. É bué simples, meu. Imagina, na Etiópia. Ia dizer isso. Então diz isso. Não, diz. Não, estou a dizer, na Etiópia está ali aquele pessoal todo a morrer à fome, mas é porque tem crenças muito complexas. Tem. E sobretudo, pá, eles já pensaram que noutros sítios do planeta há comida. Fogo. Quem é empreendedor não passa fome. Opa, a sério. Pronto, então lá foram eles. Quando chegam os doentes ao posto C, o que é que acontece? Eles tinham dado como certo. O queijo, vai lá estar o queijo, com o quê de quá. Todos contentes. Eles não estavam preparados. E então o Ham diz: oi, o quê? Não há queijo? Não há queijo? Não há queijo? Começou a gritar.
não há queijo! E começou, quem é que mexeu no meu queijo? Tem aqui, frase livre. Fogo. O queijo não é dele, pá. O queijo é Calma. de todos nós. Mas o Ham meteu as mãos nos quadris, o rosto ficou vermelho e gritou o mais alto que pôde. Isto não é justo! Isto não é justo! Só é preciso ser uma pessoa mesmo resistente à mudança para falar do conceito de justiça. O mundo é justo. Ponto final. Se tu tiveres queijo é porque mereceste. Se não tiveres queijo é porque não fizeste por isso. Tu estás lá. Sim, eu estou a Estás aprender pronto para começar, bem. estás pronto para começar para abrir uma empresa e começares a oferecer livros Quem Mexeu no Meu Queijo aos teus colaboradores. Abrir empresas não, mas organizar um ciclo de palestras em que vou ensinar as pessoas a lidarem com os seus colaboradores que falam demais. Sim. E repara, já estou a dizer a palavra colaborador. Sim, eu sei, já estás... Já estou a entrar no mindset. Já estás com o mindset correto, Sim. é verdade. Então o M ficou a gritar, mas o O abanou a cabeça, ele estava incrédulo, estava em choque, ficou um bocado paralisado, ficou um tempo paralisado com o choque, mas não estava preparado para aquilo. E então enquanto o outro estava a gritar, o O, pá, não quero ouvir. Então saiu dali, saiu de cena. E aqui o autor diz, embora o comportamento dos doentes não fosse muito correto ou produtivo, era compreensível. Encontrar queijo não era fácil. E aquilo significava muito mais para os doentes do que apenas ter o suficiente para comer todos os dias. Aquilo era, no fundo, o santo graal, que é o objetivo último para eles, era ter aquele queijo. Que já é triste, não é? É. E então, encontrar queijo era o seu modo de obter o que achavam que os tornaria felizes. Olha, eu gostava que alguém escrevesse uma fanfic erótica sobre o Ham e o Ho. O que é que eles faziam no posto 3 no meio do queijo? Não, no fundo, o Ham e o Ho não são o Frodo e o Sam. Há aí uma relação entre eles. Parece-me que há. Parece-me que há. E, portanto, ele agora vai começar a explicar o que é o queijo, Sérgio. É que não sei outra se vez. Mas o autor da outra vez foi o amigo que explicou. Sim. E então, significava então muito mais do que ter o suficiente para comer todos os dias. Encontrar queijo era o seu modo de obter o que achavam que os tornaria felizes. O que achavam. Pois. Tinham as suas próprias ideias do que o queijo significava para eles, dependendo do seu sabor. Mas sabes o que é? O que é que torna uma pessoa feliz? É a procura. Não é o queijo. É isso que ele vai... É essa a conclusão. Ok. Não é o resultado, é o caminho. Ok. Ah, caraca, boa. Fogo, é que é mesmo complexo. Pá, isto, estes não é? livros, isso uma pessoa tem mesmo dificuldade em... Para alguns, encontrar queijo é ter coisas materiais. Mas essa é a conclusão do Panda de Kung Fu também, não é? Isso também é um bocado. É. Aquele pergaminho. Exatamente. Para outros era ter boa saúde ou uma sensação de bem-estar espiritual. Para Ho, encontrar queijo significava apenas sentir seguro, ter um dia uma família amorosa e viver num chalé confortável na rua Cheddar. Para o Ham, significava alcançar o sucesso, ser responsável por pessoas e ter uma grande casa no topo da colina Camembert. E a questão é que eles nunca vão conseguir ter isso, porque eles vivem naquele labirinto. Mas basicamente o que isso quer dizer, transportando para o mundo do LinkedIn, é pá, tu queres passar mais tempo com a tua família? Queres poder usufruir do dinheiro para o qual tanto trabalhaste? Não. O que importa não é esse resultado. O que importa é o tempo em que tu estás na empresa a servir o teu chefe sem questionar e sem o chatear muito e a fazer aquilo que ele te manda. E lembra-te sempre do tempo em que foste feliz. O tempo em que foste feliz não foi quando te sentiste estável, foi quando te sentiste o desespero de poder vir a estar estável. Epá, mas é perverso essa merda. É muito perverso isto. Eu até concordo, até consigo concordar até Não, certo eu consigo ponto. fazer um paralelismo com algo que já me aconteceu, que é o ter ficado sem trabalho porque estive numa empresa em que os gestores foram os filhos da puta. Em que decidiram investir em cenas que não faziam sentido numa altura em que o mercado estava nitidamente a crashar. Não, desculpa, Bruno, estás a ter uma má Eu atitude. sei, estou a ter uma má atitude. E fiquei, saí de uma empresa insolvente com 6 meses de ordenados em atraso. Sim, mas pensa nos teus Mas chefes espera. que tinham bons carros, não tinham? Claro. Tinham Audis A8. E, portanto, tendo em conta isso, muitas vezes o espírito foi, e eu fiquei com esse espírito porque achava que tinha encontrado finalmente o trabalho que iria ter durante a minha vida toda, porque procurava essa estabilidade, e faria isso de bom grado a minha vida toda, mas de repente demorei muito tempo a adaptar-me à nova situação que foi que tenho de enfrentar uma nova situação,
isto levou-me a que demorasse mais tempo a adaptar-me a uma nova realidade. É verdade que isso aconteceu e devia ter reagido mais, ou melhor, devia ter então visto que as coisas estavam a caminhar para esse caminho. Sim, mas no isso entanto, não anula que foste vítima de uma injustiça. como é óbvio. E que os chefes foram Como é uma óbvio, merda. como é óbvio. Mas no fundo aqui apenas esta parábola serve sim para desresponsabilizar quem tem péssimos atos de gestão e, de certa forma, responsabilizar, que eu aceito responsabilizar tu teres capacidade de adaptação, mas que não seja tudo. Pois. Que não seja isso tudo. Então o que é que aconteceu? O que é que achas que aconteceu no imediato ao Ham e ao Ho? Ficaram onde? Ficaram no posto à espera que caísse queijo. Estavam Exatamente. acomodados a isso. E os ratinhos? O que é que andavam a fazer? Esses fizeram-se à vida logo. Porque têm um cérebro focado na produtividade como todos deveríamos ter. Todos deveríamos ser ratos. Porque às vezes, Bruno, eu e tu somos assim. Porque nós vemos posts das pessoas no LinkedIn, inspiradores, e nós gozamos com eles. Aliás, lemos este livro e esta merda não mudou a minha vida. Pois, porque tu gozas, tu vês com uma atitude. Tu tens que ir com a tua predisposição de que tens de ser um rato. Eu não aceito que o mundo tenha mudado o suficiente para que este livro seja um best-seller. Não consigo aceitar. E o problema é meu que eu não me adaptei ao mercado livreiro o suficiente para aceitar que há pessoas que leem isto e sentem-se inspiradas com esta merda. Pois, o mal é esse. Ok. Ias com expectativas de que as pessoas gostam de ler livros interessantes quando, abres uma livraria, metes esse livro, metes o Príncipezinho, que também é importante para as crianças, mas depois de seres criança, se leres o Príncipezinho e usares alguma daquelas mensagens, estás a ser um falhado. Porque certo. não podes ser criativo nem ter aquela visão infantil sobre o mundo. Por favor, não sejas irónico neste momento. Estou a pedir. E não coloques o Príncipezinho ao nível do que mexeu o meu queixo. Não coloco. O Príncipezinho é fixe porque transmitimos às crianças aquela magia da criatividade, de ver o mundo de uma forma diferente, da amizade e não sei o quê. Mas depois chegas aos 20 anos, crias um currículo, crias um LinkedIn, esqueces tudo, toda a magia e toda a criatividade que está para trás e que aprendeste no Príncipezinho, esquece. Agora vives no mundo do quem mexeu no teu queijo e tens de ser um rato. Tu anula, abafa, o Príncipezinho criou-te maus hábitos. Tens de ser um rato. Pronto. E enquanto ele estava a dizer que a culpa era do mundo, se tivessem Facebook, estava isto é tudo uma cambada de filhos da puta, percebes? Estava tudo assim. E eles chegaram a casa, estavam a ficar deprimidos, e chegaram a casa nesse dia famintos e desencorajados, mas antes de partir o Ho, escreveu uma frase na parede. Ok. Queres que eu te diga a frase? Sim, diz. Quanto mais importante é o queijo para ti, menos desejas abrir mão dele. Mas o queijo é importante. É aquela coisa, aquele lugar comum. Uma pessoa deve trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Só que o livro diz que não. Diz que não. Pois. Isso é que me incomoda. Eles a seguir voltaram para lá, para o posto C. Não estava lá o queijo. O queijo desapareceu, coitados. Continuaram a dizer porque é que isso aconteceu comigo. E começaram, onde é que está o Sniff e o Scurry? E a fome não lhes começou a apertar? Começou. Essa parte da fome é uma parte importante neste livro. Porque a fome serve de motivação. É. E é o que acontece hoje em dia. Esse pessoal que leva esse tipo de ideologia ao extremo diz, não podemos ter estado social, não podemos ter programas de assistência, porque isso torna as pessoas muito acomodadas. As pessoas têm de passar fome e têm de sofrer para trabalharem pelo seu próprio queijo. É isso, não é? Exatamente. Pois. E então eles perguntam, onde é que achas que está o Sniff e Scurry? E o M diz, sei lá onde é que eles estão. Achas que eles sabem alguma coisa que nós não sabemos? E o M diz, é que eles poderiam saber, são apenas ratos. Esses simplórios. Só reagem ao que acontece. Nós somos doentes, somos especiais. Deveríamos ser capazes de entender esse facto. Além do mais, nós merecemos o melhor. Pois, sabes, Bruno, quando nós vemos prints de LinkedIn de gajos a dizer que trabalham 16 horas por dia e que enquanto os concorrentes estão a dormir, eles estão a trabalhar porque um dia eles vão ser ricos e vão se rir e não sei o quê, nós quando gozamos com esses simplórios e com esses básicos, estamos a ser esses doentes. Pois estamos. Em vez de aprendermos com os empreendedores e com o pessoal da grind culture, ali a trabalhar 4, 5, 6 empregos, nós estamos a gozar e a passar fome. E então eu escrevi aqui uma nota, porque este diálogo entre eles em que ele diz que nós temos direito, e ele direito a quê? Direito ao nosso queijo. Porquê? Porque não causámos este problema, alguém o causou e deveríamos tirar algum proveito disso. Ele talvez devêssemos parar de analisar tanta situação e se calhar procurar um novo queijo. E o Ham disse, não, eu vou tirar isto a limpo. O Ham é o sindicalista do grupo, é isso. É.
Exatamente. É Pá. o vilão Foi. desta parábola. E então eu escrevi isto. Caro colaborador, pare de culpar os gestores por gestão danosa, às expensas dos ordenados dos funcionários, e pare de usar o sistema de justiça para culpabilizar os gestores. Os gestores são entidades sem moral, logo, sem culpa. Para que gastar o seu esforço a acreditar num sistema de justiça quando pode adaptar-se a um mundo em que os gestores estão acima da justiça? Não toma um emprego como seu. Um emprego é algo tão volátil como bitcoins ou água. Tanto pode estar aqui hoje, como pode não estar. Em vez de procurar segurança para si, abrace a insegurança e aceite. Reaja, não pense. Adapte-se, não sofra. Tinha emprego, carro e casa, mas agora não tem? Adapte-se. Sofrer para quê? Se já tinha dito que está a sofrer em vão. Morreu-lhe a esposa, arranja outra no mesmo dia. Sim, o sofrimento é contraproducente. Uma pessoa pensar demasiado nas coisas é contraproducente. Há aqui um ponto em comum, em alguns livros da pizza que nós temos lido, que é muito mais importante a tua atitude em relação às coisas do que, por exemplo, tu seres muito bom a uma coisa. Porque tu não precisas de ser competente, não precisas de estudar. Estudar é mau, torna-te demasiado complexo. Não precisas de questionar, não precisas de criar coisas melhores, não precisas de ser criativo, nada. Tu tens de ter uma atitude boa. E isso basta para triunfares neste mercado. Que é a cena mais parva que eu conheço é esta de tu, em vez de olhares para alguém como indivíduo que tem um talento para algo e de repente aproveitar e potenciar esse talento, dizes, ok, tens talentos fixe, mas o que nós precisamos de ti é isto. Consegues-te encaixar dentro desta caixa de 20 por 20 centímetros? Eu sou um bocado grande. Pá, adapta-te, puto. É atitude positiva. Mas repara no impacto que isso depois tem ao nível das próprias empresas. Porque se tu começares a recompensar as pessoas pela atitude, tu vais chegar a um ponto em que é só yes man contigo. É só pessoas com uma atitude e te vão dizer aquilo que tu queres ouvir. Exatamente. Isto é bom para as empresas? E é bom para o mercado? Epá, a ideia também de que as únicas pessoas que tu precisas para pensar algo são as pessoas que estão nas hierarquias. Essas são as que pensam, essas que são as criativas, etc. Tudo o que está abaixo... Até porque tem genes especiais que lhes permitiu herdar aquele lugar na maior parte dos casos. Como é óbvio. E então, eles querem pessoas que os rodeiam, que desvalidem tudo aquilo que eles pensam. Exatamente. E que tenham que se ponham a maquilhagem de palhaço, não é? Dizer, eu penso positivo, eu estou aqui, eu penso positivo, eu sou bom, eu penso positivo, eu esforço o meu trabalho. E mais nada. Então, chega um dia, isto é já a seguir, que enquanto eles estavam ainda a decidir o que é que vão fazer, o Sniff e o Scurry já estavam bem longe. Chegaram ao posto N. E no posto N encontraram queijo. Os ratinhos encontraram queijo. Mas há aí alguma ideia da distância? É que uma coisa é 1 quilómetro, outra coisa se eles tiveram de andar 1000 quilómetros. Já estavam longe. Mas imagina que não havia queijo de todo naquele labirinto. Os ratos adiantavam-lhes muito andarem aí a cheirar. Pois, o que eu acho é que deviam ter posto a ideia na parábola de existia queijo num sítio específico e tinhas de saber chegar lá. No fundo, o que ele te está a dizer é que tu não tens de saber como é que chegas ao queijo. Tens de atuar. Antes de pensar, age. Sim, ter estratégias, alguma coisa que exija algum tipo de competência para tu teres queijo. Que não seja simplesmente andar lá à procura que nem ratos. Essa parábola tem muitas falhas. Jura. E então, eles chiaram de alegria, descobriram então um grande estoque de um novo queijo. Entretanto, o M e o O continuavam no posto C, estavam a analisar a situação, estavam a começar a sentir os efeitos da falta de queijo, a ficarem frustrados, irritados, estavam-se a culpar um ao outro pelo que estava a acontecer. De vez em quando o O, e já estamos a ver aqui o O está a abrir aqui os seus horizontes, estava a pensar no Sniff e no Scurry, estava a perguntar, será que eles encontraram queijo? Será que não encontraram? Será que eles estão a passar por momentos difíceis? Porque, caramba, andar pelo labirinto pode causar frustração. Mas estes ratos são filhos da puta também. Não pensaram nos amigos? Os ratos não pensam. Pois, mas esse pensam nos ratos. Esse pensa nos ratos, mas calma. Porque a empatia é mau também, não é? É cada um por si. Esse é um outro ponto deste livro e que já lá vamos chegar. Ele então estava... e começava, e esta parte eu acho que é interessante, que é o Ho começou a pensar no Sniff e no Scurry e na possibilidade de eles terem encontrado queijo, e só o facto de poder haver queijo por os outros estarem à procura, nasceu assim um bichinho dentro dele, vamos dizer um ratito. Ele teve um ratito, ok? E que
ao pensar no novo queijo, ele sentiu no seu nariz um cheiro a queijo. Não que existia, percebes? Mas começou a sentir algo dentro dele. A ideia de, estou-me a sentir diferente e isso faz-me procurar sensações. O desespero tornou mais parecido com o rato e isso é bom. E então, quanto mais claramente Ho via a sua imagem a encontrar e a saborear o novo queijo, mais ele projetava a sair do posto C. E ele disse, vamos. E o Ham disse, não, eu gosto aqui, é confortável, familiar, além disso é perigoso lá fora. Mudança é muito perigosa. Mudança é perigosa. E ele... Mas sabes qual foi o mal desde o início? Foi eles Disse. terem encontrado essa sala. Pois Eles foi. podiam ter continuado a viver com os queijinhos e nunca iam parar. Exatamente. Portanto, é mau quando alguém, por exemplo, é recompensado pelo seu trabalho e começa a receber demasiado dinheiro para aquilo que faz, acomoda-se. E Tem sabes o de que é que eu viver acho? sempre com a corda na garganta. É excelente para as pessoas produzirem como devem. Sabes o que é que eu acho? Se esta parábola fosse feita da perspectiva para as pessoas para quem ele está a escrever, ou seja, para os CEOs, a parábola era: existia um ratão, uma ratazana, que percorreu o labirinto todo e recolheu o queijo todo e guardou-o no armazém. Depois meteu outras pessoas no labirinto que nunca vão encontrar queijo e ele de vez em quando dizia, tirava uma migalha. Pois é isso. E eles pensavam, uau, olha, aliviou-me, continuo com fome, mas aliviou-me um bocadito. E ele, Mas só o suficiente para ele continuar a produzir. exatamente. Não pode E a ser ideia- mais também. E a não é? ideia é, Porque senão ele deu um acomoda-se. bocadinho, ele disse, vocês gostam disto? Agora eu vou-vos dar uma vaca a vocês ordenharem, mas não podem beber leite, porque eu vou ter um segurança a ver se vocês consomem. Não, é E isso. eles tinham de fazer o queijo, tinham de exportar e podiam comprar a desconto da própria empresa um pedacinho, uma fatia de queijo. Não, porque esse era o labirinto do queijo. Esse ratão deve ter o labirinto com as vacas e com os doentes a ordenhar as vacas e por cada 10 vacas ordenhadas recebe um bocadinho de queijo. Exatamente. E é assim que ele vai gerindo aquela empresa. Já estou a perceber aqui. Nós não estamos a ver toda a cadeia de produção. Em e Ho continuaram a ir para o posto C, mas o Ho já estava com aquele bichinho de... Ok. E então, continuaram até que o Ho disse que, começou a rir-se muito de si próprio, ou seja, estava a ficar louco, devia ser da fome, que devia estar a começar a alucinar, e pensou, olha, onde é que nós colocámos as nossas roupas de correr? Pelos vistos, eles continuavam nus. Os doentes que viviam juntos eram nudistas ou naturistas, olha lá o que é. Ele diz que colocou de lado porque nunca pensou que iria precisar dela, É isso que as pessoas que têm muito queijo fazem, andam nuas sempre. Viu o amigo a vestir-se e disse, tu vais para o labirinto novamente? Não vais? Porquê que não esperas que voltem a colocar o queijo ali? Burro. O queijo não voltaria. É uma parábola onde o Ham vai morrer de fome. Pois, e bem, e merece. E merecido. O Ho anunciou, é hora do labirinto. O M ficou para trás, ele apanhou uma pedra pontiaguda e escreveu um pensamento na parede que poderia levar o M a refletir, a tentar mudar, no fundo. Fez o desenho do queijo ao redor, à espera que aquilo ajudasse M a sorrir, a animar-se e procurar o novo queijo. Tudo com letra maiúscula. O companheiro dele nem quis ver aquilo. O que é que ele escreveu? Se tu não mudares, morres. É isso. Adapt or die. Não há aqui um estado social para te amparar, para tu poderes andar aí a mamar subsídios. Pois, eu não sei se Tens de aprender programação, meu. Conhece. Tens de aprender a programar. Não era o que se dizia, não é? Sim. Quando não há emprego de construção, vamos pôr o pessoal da construção a aprender programação. Entretanto, a inteligência artificial vai fazer com que não sejam necessários tantos programadores, eventualmente. O que é que achas que vão dizer aos programadores? Adaptem-se a outra coisa qualquer. É isso. E então, a partir do momento em que o Ho sai do labirinto, apesar de estar cheio de fome, eu vou sublinhar isto. Mas o se não te adaptas morre é uma ameaça, não é? Se tu te adaptas morres. Parece. É que ele podia dizer uma coisa. Estamos numa situação complicada, mas eu vou fazer tudo para tu não morreres. Porque não é por seres um preguiçoso que mereces morrer. Mas não há nenhuma piedade para com... Não. E aqui deixa-me continuar. A história é dizer-te que o Ho saiu para o labirinto, mas estava desconfortável. Porque lá está, é muito difícil sairmos da nossa zona de conforto. Ok, essa conversa. Não é? Imigra, meu. Às vezes devemos emigrar. Pois.
Não é? Já dizia um saudoso primeiro-ministro que nós tivemos. E ele então... O desemprego é uma oportunidade. É uma também. oportunidade. Ele deve ter lido esse livro. Pá, está aqui. Pois. Está aqui tudo. E então ele ficou mais ansioso, teve muitas dúvidas a respeito de se realmente queria entrar no labirinto. Ele estava a ser piegas. Ele. Estava a ser muito piegas. E ele escreveu então uma frase na parede, à sua frente, e ficou para olhar para ela alguns minutos. Que é, o que farias se não tivesses medo? Essa frase a Susana Torres usa também. E é uma frase muito comum no coaching. É. O que é que eu faria se não tivesse medo? É isso. Mas eu acho mais fixe a ideia de ele não podia pensar esta frase, tinha de a escrever à sua frente, o que de certa forma ele começa a ter a capacidade de se confrontar para se questionar acerca do seu conforto. Isto é um Tyler Durden alerta. O gajo está a ter um distúrbio de personalidade. Sim, ele está a escrever nas paredes, mas o que é que ele faria se não tivesse medo? Ele podia colocar a coisa ao contrário. O que é que eu faria se estivesse confortável? Se calhar podia-me dedicar-me a construir o meu chalé na rua Camembert, não é? Mas o outro é que queria isso. O outro é que queria isso, sim. Este queria viver na rua Cheddar, com a sua família. Então, ele ficou a refletir acerca daquela frase e deu o passo em frente. Saiu do labirinto. Ele decidiu que se tivesse novamente a chance, ia-se adaptar mais cedo à mudança, que tornaria as coisas mais fáceis. Estão a ver? Que é uma preciosa lição quando estás a morrer à fome. Se voltar a haver a hipótese de se morrer à fome, tentar evitar chegar a esse ponto. Eu espero, lá está, algumas zonas da África estejam a substituir os sacos de arroz por livros do Dr. Steven Johnson. É verdade. Ora, imagina... Spencer Johnson. Imagina aquelas pessoas esfomeadas... a precisar de comer. Ele, olha, primeiro tens de ler este livro. Parem de ter medo. O que é que tu farias se não tivesses medo? Pois... Mas essa pergunta pode ser perigosa. O que é que farias se não tivesses medo? Olha, matava o meu chefe. Decapitava. Comia aos ricos. Sim, a quantidade de pessoas que sofre de assédio moral no trabalho, excesso de horas, pressão, instabilidade no trabalho, que se a pessoa que o pressione não existisse, se calhar tinha ao menos pressão no trabalho. Se calhar o Spencer... Não estamos aqui a dizer que devem matar os vossos chefes. Não. Eles não têm, eles são simplesmente produto do sistema onde vivem. Mas quando forem à casa de banho, deixem um desenho do vosso chefe a dizer que é um cona de sabão. Pois, pode saber-vos bem, não é? Não é queijo, sim, mas sabe. Agora, não somos nós que estamos a dizer isso. O Spencer Johnson é que meteu essa mensagem revolucionária no livro, sem querer. O que é que farias se não tivesses medo? Eu se não tivesse medo, eu amarrava-me com uma bomba e arrebentava isto tudo. É isso? Não é? Aquele conceito do going postal, sabes onde é que vem? Não. A expressão going postal é passaste da cabeça. Aconteceu porque nos Estados Unidos começaram a acontecer muitos fenómenos, eventualmente... em postos de correio de funcionários que entravam lá armados e matavam os colegas e os chefes. E vem daí. Começou a acontecer especificamente em muitos postos de correio. Em parte, uma explicação é as questões do laxismo, das leis das armas que eles têm lá, mas também o facto de viverem uma cultura completamente... sem solidariedade, sem laços, sem consideração, onde as lições desse livro são aplicadas sem contemplações. E faz com que as pessoas se passem da cabeça, assim. E olha, o que é que eu faria se não tivesse medo? Olha, matava esta gente toda. E mandava um tiro na cabeça e acabou. Nem tinha de me preocupar mais com queijo, acabava aí. Portanto, o Spencer, sem saber, está aí a colocar o germe da revolução na cabeça dos leitores. Não é o objetivo dele, como deves saber. Sim. Mas acho que poderia ser uma hipótese. E então, como é óbvio, o caminho é sempre doloroso, porque se estás adaptado, se estás cómodo a alguma coisa, é muito difícil teres o espírito da mudança. E sabes como é que ele ganhou motivação, o Haw, para continuar quando queria desistir? Ele lembrou-se do Sniff e Scurry. E ele pensou, se eles podiam seguir em frente, ele também era capaz. A ideia de, se seres irracionais conseguem, como é que ele não consegue também? Se as águias podem voar e nunca completaram um único sudoku, é claro que ele também poderia voar. Pode voar, sim. Percebes? O neocórtex serve para quê, carago? Eu estou a imaginar um cenário em que este livro é lido a escravos. Não é? Dava perfeitamente, aplicava-se a isso.
Tu estás a imaginar o Spencer Johnson na altura das plantações de algodão a falar com... a dar palestras, a ser convidado para dar palestras a escravos. Yeah. A dizer, aprendam com ratos, sejam mais ratos. Ó Sérgio, eu queria ler-te aqui uma frase, que foi esta frase, já me tinha questionado várias vezes. Eu percebo a mensagem que está aqui para a questão profissional, laboral, não entendo muito bem esta mensagem para relacionamentos pessoais. Então vou-te ler esta frase. Mais tarde, ao pensar sobre o que tinha acontecido, ele percebeu que o queijo do posto C não tinha desaparecido da noite para o dia, como imaginou que isso acontecesse. A quantidade tinha diminuído pouco a pouco e o que sobrara ficou velho. Não tinha um gosto bom. Em que é que isto se aplica nas relações pessoais? A interpretação que eu fiz foi: se a tua mulher está a ficar velha, não está tão sempre gostosa. a mesma. Pá, muda. Pode haver outras. E a que mensagem é que isto... E a mulher diz os filhos. Os filhos. Pá, eles eram tão giros em bebés e agora... Se tem buço. Fazer perguntas chatas. Cheio de borbulhas. O que é aquilo? Fogo, não. Vou mudar de... Eu gostava mesmo de perceber... Vou sair do posto C e vou para o posto... Sim, vou comprar tabaco. Sim, olha, vou vestir o meu equipamento de corrida e vou comprar tabaco. Epá, eu não consigo, até aqui eu não consegui entender, mas incapacidade minha, ok? E então, ele pensou nisto e escreveu uma frase na parede do labirinto: cheira ao queijo com frequência, para saberes quando está a ficar velho. Epá, cheira ao queijo com frequência. É muito bom. Mas tipo, o queijo não é... Quanto pior cheira, melhor, não é? E se ganhar bolor, tira-lhe a côdea. É isso. E acho que está espetacular. Sim, depende do queijo que eles estivessem a comer. Se fosse queijo fresco, sim, fica com bolor e estraga-se. Pois é isso. Mas é bastante óbvio, não precisas de andar sempre a cheirar o queijo. Mas o que eles querem dizer é aquela conversa de guru de LinkedIn, que é pá, tens de estar sempre atento às tendências e ao mercado e ao que é preciso e não sei o quê, blá 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 blá, e ter formações e seres proativo e não sei o quê, porque senão aparece alguém... Epá, e tira-te o teu queijo. É a mentalidade hipercompetitiva que mina qualquer tipo de solidariedade e de camaradagem e de cooperação, que eu acho, sinceramente, e não estamos sequer a ser minimamente comunistas nem nada. Eu acho que um bom ambiente de trabalho cooperativo é bom para as próprias empresas. Não é por acaso que as grandes empresas de tecnologias e não sei o quê tratam os seus ratos com excelentes condições de trabalho, com mesas de ping-pong, com não sei o quê, porque percebem que as pessoas têm que estar confortáveis para poderem produzir e ser produtivas e ser criativas. Isso tem um lado... Tu já viste o filme O Círculo? Sim. Pois tem um lado também perverso, que é a ideia de que fazes tudo em redor da empresa, mesmo os teus momentos de lazer estão ligados à empresa. Tem esse lado perverso, mas lá está, sempre é um passo acima desta conversa básica deste livro, não é? Opa, pois. E então... Ele escreveu mais uma frase na parede para ver se o M leria para poder mudar. E ele diz que o movimento numa nova direção ajuda-te a encontrar um novo queijo. Ou não. Não está o ou não, certo? Porque é tipo aquela conversa de epá, estás desempregado, cria o teu próprio negócio, pá. Torna-te empreendedor. É isso. Epá, e então entra precisamente nesse campo que é, eu vou relembrar que o gajo não encontra queijo. Às vezes encontrava um pedacito ou outro, mas estava com fome. Ele chega ali um momento em que ele estava apavorado mesmo, Jesus, e então e agora? O que é que... Não vou encontrar. E então ele riu-se de si próprio. Mas isso é o duende empreendedor. É o duende, continuamos no Raw. Ele riu-se de si próprio e percebeu que os seus temores estavam a tornar as coisas bem piores. Ele fez o que faria se não tivesse medo. Ele seguiu numa nova direção. Abriu um snack bar. Epá, no fundo teres medo é inibidor. Não tenhas medo. Por exemplo, se aparecer uma anaconda à tua frente, esfomeada, não fujas, isso é ter medo. Enfrenta a anaconda, puto. E não só isso, estás desesperado, numa economia complicada, numa crise global, não tens emprego, não tens queijo, estás a morrer à fome, abre uma hamburgueria gourmet. É isso. É um negócio que está a dar. E este lado acabou por, eu vou voltar a dizer, ele está com fome,
Mas só o facto de ter perdido o medo, ele sentiu-se bué da bem. É libertador. É libertador. Quando tens nada a perder... Eu acho espetacular teres dito isso. Sabes porquê? Sabes qual foi a frase que ele escreveu a seguir? Quê? Quando vences o teu medo, sentes-te livre. Epá. E mata-se o teu chefe. Epá, é que isso dá para levar tudo para o outro lado. O gajo revoltar-se com o labirinto e partir tudo. E degolar os ratos. E eu digo-te, e então, ele ficou extraordinário. Ele, ai Jesus, ele já estava a imaginar e ele tinha-se esquecido de como era bom a procura. Como tu disseste. A procura é que é a cena. Então ele escreveu mais uma frase. Ele, imaginar-me a saborear o novo queijo antes mesmo de encontrá-lo, leva-me ao novo queijo. Não leva. Não, é visualização positiva, sabes? Antes de alcançar, já alcançaste. É, mas isso vês aqueles vigaristas dos Então o esquemas de mindset pirâmide. milionário, carago. Não, qualquer esquema de pirâmide diz isso. É pá, tu vais ter o carro dos teus sonhos. Não é? Tu vais ter o teu primeiro milhão. Tens de acreditar. E então tens aqui a cena da pobreza e da fome, que é... Ele então, depois disto, eu vou voltar a dizer, ele está cheio de fome. Está quase a morrer. Ele corre pelo labirinto, ainda com mais energia e agilidade. Está visto? O que falta às pessoas com fome é drive. A fome é boa. É. O que falta é as pessoas não terem objetivos. Pois, nós produzíamos muito mais se não houvesse aí subsídios a tornar pessoas demasiado acomodadas. O facto de nós não deixarmos as pessoas morrerem à fome é mau para a nossa economia. Porque algumas podiam morrer, mas muitas iam produzir muito mais. E sabes o que é que aconteceu quando ele mudou o chip? Consegues imaginar? Apareceu o queijo. Fogo, parece que foste tu que escreveste este livro. Mas podia não ter aparecido. Mas apareceu. Senão lá se ia a parábola, não é? Pois. Esta história não era bonita, que era e morreu à procura do novo queijo. Morreu à procura de novo queijo. Podia ser, olha, morreu. Porque às vezes a vida é assim. E sabes o quê? O que é que acontece quando tu procuras, basicamente sem saber o que vais encontrar, que é, pá, procura, mas não tenhas objetivos. Ele encontrou queijos que nem sequer sabia que existiam. Basicamente, se tu fizeres... Acho que vai tudo correr bem, desde que tu... Vai correr ainda melhor. Não é vai tudo correr bem, vai tudo correr melhor. Se tu fores obediente e se não pensares demasiado, as coisas acontecem. E o mal são essas tuas crenças que te fazem duvidar das coisas. E eu quero-te ler esta frase e sublinhar uma expressão. Epá, e o outro, coitado? É essa parte. Vamos a isso. Ele comeu quase todos os pedaços de novo queijo que encontrou e colocou alguns no bolso para comer depois e, talvez, dividir com Ham. Talvez. Começou a recuperar então as suas forças, ele. Mas ele voltava para trás? Pelos vistos ia voltar para trás. Mas gostaste desta do talvez dividir? O talvez implica que há a hipótese de não dividir. O melhor amigo pode morrer, mas é bem feito, sabes porquê? Ele merece. Não tem o mindset correto. Merece e é bom para lhe ensinar uma lição. Porque ele morre, mas aprende a lição mais preciosa, que é grind set, meu. Grind set, é isso? É. E então ele decidiu voltar para trás para ir ter com o M e ao voltar ele parou e escreveu na parede. Porra. É um vândalo. Quanto mais rápido esqueces-te do velho queijo, mais rápido encontras um novo. Opa, pronto. Ele, depois de algum tempo, o Ho acertou então o caminho para o posto C, encontrou Ham e ofereceu-lhe então pedaços do novo queijo. Ok. Mas ficou decepcionado. Ele ficou decepcionado com ele. Porque Ham apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo. Mal agradecido. Simplesmente não era aquele a que estava acostumado. Não se pode ajudar Ainda ninguém. iria esperar o velho queijo para ser recolocado no posto de C. Ou seja, agora ele merece mesmo morrer. Não venha quem vier. Não se pode ajudar ninguém, pá. Pronto, olha, eu tenho aqui uma coisa para dizer. Uma pessoa oferece o que quer que seja, uma pessoa com fome, e ela ainda se queixa. Sérgio, eu já ofereci umas sapatilhas praticamente novas a um sem-abrigo que estava descalço. E pior, ele tinha um cartaz a dizer preciso de calçado. Eu ofereci-lhe umas sapatilhas, sabes o que é que ele fez? Recusou. É verdade. Eram umas sapatilhas da minha filha mais nova, ela calçou 27 e pelos vistos ele calçava 43. Mas este não é o ponto principal. Melhor que nada. Este é o ponto principal. Não é o ponto principal. O ponto principal é que ele estava a pedir sapatos, calçado, e eu ofereci e ele recusou. Achas isto bem? Não se pode dar nada às pessoas. Percebes? Porque estamos a habituá-las mal.
E elas têm de aprender por elas próprias. Senão estamos a alimentar vícios. É como, imagina, um pedinte pede alguma coisa e tu dizes, olha, eu dou-lhe comida porque senão o senhor vai gastar tudo em droga. É o mesmo tipo de atitude, não é? E então, vou pegar naquilo que tu já adivinhaste há bastante tempo, que é, ele diz, agora ele sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, ele sentia que já havia encontrado. Pois tinha um amigo, queria estar a mamar do esforço do amigo. Eu quero-te fazer uma pergunta, que é, se já te aconteceu isto, que a mim acontece muitas vezes, que é, no fundo, é aquilo que tu disseste, não é o resultado, é o caminho que alimenta a alma. E então, Sérgio, já alguma vez precisaste de uma televisão? Fizeste um estudo de mercado na net, foste à Vorten, falaste 2 horas com um funcionário e no fim disseste, estava só a ver. Tantas vezes. Voltaste a casa sem televisão, mas feliz, porque o que interessa é o processo de escolha da televisão e não ter o que precisas. Já te aconteceu isso? Aconteceu isso, mas também me aconteceu outra coisa, que é eu estar a trabalhar no escritório e receber o salário ao final do mês e eu disse, eu não preciso disto, porque eu já fui recompensado as horas que eu passei à frente do Excel. Estás a ver? Para quê? Só o prazer disso é mais do que suficiente. É isso. Por exemplo, não é tu teres o objetivo de ir ver a Torre Eiffel que torna agradável ir ver a Torre Eiffel. É o ir de avião. Chegas lá e dizes, epá, por mim está feito. É o ir de avião, é o eu gabar-me às pessoas, dizer, olha, eu vou a Paris, tudo isso. Ele depois está lá, caga. até é bastante underwhelming. Porra. Mais uma frase? Sim. É mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Epá, sim, de facto, mas aí é verdade, quando estás desesperado... Mas o que é certo é que não aconteceu, não é? Ele encontrou o queijo. Não, mas quando estás desesperado é melhor. Quando tens 0% de probabilidade de sobreviver, é melhor a opção em que tens 0,1% de probabilidade de sobreviver. Yeah. Isso é um facto, mas é tipo, tu estás perdido no meio do deserto, das duas uma, ou estás parado, ou fazes alguma coisa. Pá, não sei, se quer é melhor estar parado. À espera de morrer. E então tu sabes o que é que aconteceu ao Ó? O Ó mudou as suas crenças. E ele parou para escrever na parede, mais uma vez, vai-se lá saber porquê. Não havia cadernos. Que é, as velhas crenças não te levam ao novo queijo. Percebes? Sim, tens de mudar, pronto, tens de mudar o chip. Aliás, não, isto é basicamente... Não tens de ter crenças sequer, eu acho que está mal essa frase. Não é novas crenças, é não ter crenças. Ah pá, pronto. Então, ele estava espetacular. Ele pensou que o Ham podia ler o manuscrito na parede e encontrar o seu caminho. Ou seja, ele estava a escrever um livro de autoajuda para o Ham. Estava na parede. E ele escreveu na parede o que estava a pensar já há algum tempo, que é notar-se das pequenas mudanças ajuda-te a adaptar às maiores que vão ocorrer. Sim. Epá, eu se lesse isto, se fosse o Ham, dava um tiro na cabeça. É o melhor. Já não tinha de se preocupar com mais nada. Sim. Fogo. Andar-te sempre à procura de... Pronto. E então... Procuravas uma esquina do labirinto e batias com a cabeça várias vezes até ficares inconsciente. E acabava-se aí todos os teus problemas. Era o que eu faria se não tivesse medo e estivesse nesse labirinto. Pronto, e então o gajo libertou-se do passado, adaptou-se ao futuro. O que é que aconteceu? Encontrou um novo queijo no posto N. Mas antes, se calhar, antes de entrar nesse desespero, se calhar procurava os ratos e ensinava-lhes uma lição. E então, espera aí. Usava as minhas crenças e inteligência superior. Ele encontrou os ratos aqui. Sim. Ele estava no posto N. E então, o Sniff recebeu, inclinando a cabeça numa saudação, e o Scurry acenou-lhe com a pata. As suas gordas e pequenas barrigas estavam a demonstrar que eles já estavam ali há algum tempo. O Ó cumprimentou-os rapidamente e pegou logo em todos os seus queijos favoritos. O que é que ele fez? Tirou as sapatilhas e a roupa de correr, dobrou cuidadosamente, porque ele pelo visto só come todo nu, mas colocou-as ali à mão, não ficou cómodo, caso precisasse delas de novo. Pronto, e é uma cena que me apoquenta, porque é que os gajos têm de comer todos nus? Pá, que caralho de restaurantes são estes? Okay. E o rei dos ratos que ficaram lá e cagaram completamente. Pronto. Porque eles pelo menos tinham um mínimo de inteligência para cumprimentá-los e para reconhecer a existência deles. Enfim, eu odeio esses ratos. Pronto, o Ó então soube que tinha aprendido algo útil acerca de seguir em frente como os seus companheiros ratinhos, o Sniff e Scurry. Eles simplificam a vida. Eles não analisam ou complicam demasiado as coisas. Follow your gut.
essa Precisas ter um ratinho dentro de essa ti. lógica é tão perversa. Pois. Tu basicamente, este livro é um livro escrito para humanos. E basicamente tu crias aí um espantalho, que são os ratos, que este é o ser ideal. É o arquétipo ideal para tu tentares imitar, é não pensares demasiado. E o mal é que eu já trabalhei em sítios em que isso é encorajado, sim. E no fundo o que ele está a dizer é, para tu abraçares o teu eu humano, comporta-te como um animal. Não é? Acaba por ser isso. E então o que é que aconteceu ao Ham? O que é que achas que ele fez ao Ham? Ele deixou-lhe um livro de autoajuda, está feito. Ele percebeu que não tem de lhe levar fornecimento do novo queijo. O que ele tem é de encontrar o seu próprio caminho e tem de deixar para trás a sua comodidade e os seus medos. Ninguém podia fazer aquilo por ele ou convencer a fazê-lo. De algum modo, o Ham tinha de ver a vantagem na mudança. Ou seja, cagou na amizade. Pois. Cagou para o amigo. Ele cresceu. Mas essa lógica que é triste, sinceramente, que os chefes e que os empresários tenham de distribuir este livrinho pelos seus colaboradores para lhes dizer, olha, vou ter de despedir 10 de vocês. Portanto, vou manter aqueles que são mais parecidos com ratos. E é triste os chefes degradarem-se a este ponto quando podiam simplesmente criar humanos geneticamente modificados para serem mais parecidos com ratos. É a conclusão que eu tiro daí. Pronto. E o conto acaba assim, com uma grande história de mudança. E eu queria te lembrar que isto foi uma história que o Michael contou ao almoço. Espera aí, mas o Ham ficou? Ficou para trás à espera que ele... ficou sempre naquela cena de... Será que o Ham vai dobrar a esquina? Será que não vai? Será que ele vai sentir-se inspirado? Ele fez uma pequena oração e esperou que talvez finalmente o seu amigo tivesse sido capaz de sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso. Imagina, está um pedinte, desesperado, com fome, e diz, olha, eu não lhe vou dar dinheiro, eu vou fazer melhor, eu vou rezar por si. Eu vou-lhe dar as minhas orações. Não, mas dás-lhe um conjunto de frases para ele ficar inspirado a chegar até ti. Isso é tão asqueroso, este livro. E então deixa-me dizer-te, quando o Michael contou esta história, os seus antigos colegas de turma estavam a sorrir. Vários, todos, como é óbvio, disseram que tinham aprendido muito com o que tinham ouvido e agradeceram-lhe. A frase seguinte é: alguns começaram a despedir-se porque desejavam ir embora e refletir sobre a história e o seu significado. Basicamente, eles estavam mortinhos por ter uma aberta para poderem fugir. Ele, foda-se, Michael, só queríamos saber como é que lidaste com a mudança, não era preciso ouvir uma história de ratinhos agora. Sim. 2 horas a contar esta merda. Já jantámos ontem. Olha, vou refletir nisso, fixe. O empregado está a olhar para nós de lado e este gajo a contar uma história de ratinhos e duendes. Porra. E acaba assim. Então. Como é que lidaste com a mudança? Calma, vou-vos contar uma fábula de La Fontaine, ok? Mas lá está, a fábula de La Fontaine, concordes ou não, tem mais lógica e tem menos plot holes que qualquer uma destas. Muito mais. A cigarra da formiga, tu percebes, tem lógica aquilo que é, tens de precaver em relação a tempos difíceis. Tens de ser cauteloso. Sim. Aqui não, aqui a moral da história, torna-te um rato. Não é isso. Torna-te um rato, caga nos teus amigos. O que é importante é o teu sofrimento e não a recompensa. É tudo isso. E então um deles que não tinha falado até aí, o Frank, que fez carreira militar, disse: eu detesto admitir isto, mas eu revi-me na história. Tinha de ser, respeita as nossas tropas. Pronto, é isso. O gajo deve ter tido síndrome de stress pós-traumático. Deve ter assassinado 3 aldeias do Vietnã inteiras e precisava de justificar isso. E depois está lá um senhor que diz: eu acho que há pessoas que nunca mudam e elas pagam um preço por isso. Eu vejo muitas como Ham no exercício da minha profissão médica. Elas acham que merecem o seu queijo e ficam zangadas quando lhes é tirado e culpam os outros. Merecer o seu queijo é não ter cancro, por exemplo? Não sei. E quanto mais ficam zangadas, mais adoecem. O mindset tem efeitos médicos. É o espírito do pensamento positivo. É mais um aspecto em comum de alguns livros da pizza. Que tu não podes pensar negativo. Tens de pensar positivo em todas as circunstâncias. Eu acredito em efeitos placebos. Claro. Acredito nisso. Agora, usar isso como virtude absoluta,
Num mundo onde há injustiças, aliás, nenhuma injustiça sistémica alguma vez foi eliminada com espírito positivo. Por exemplo, começa sempre com alguém a dizer, pá, isto é uma merda, vamos mudar. E às vezes acontece isso. Eu no início dei aquele exemplo, o Ricardo Salgado. Yeah. Ele sequer precisava de alguns hands lá, dizer, pá, calma aí, não vamos estourar este dinheiro todo em negócios duvidosos. É isso. Não vamos meter tudo ao bolso. Pois. Pronto. A história vai acabar. Eles despedem-se todos a dizer, oi, agora toca aí para o labirinto. E depois a Jessie diz que esta história devíamos poder contar às crianças mais novas. Talvez numa versão ainda mais simples. Ainda mais. Exatamente. Só sei que gostaria de ter tido maior conhecimento destas coisas. Gostava de ter tido conhecimento disto quando era mais jovem. E tenho quase a certeza que existe uma versão deste livro para crianças. Existe sim. Existe? Existe sim. Pronto. O Michael despede-se, esta é a última frase do livro, de pá, estou realmente feliz por vocês terem aprendido algo com a história e espero que tenham a oportunidade de contá-la a outras pessoas. Crescei e multiplicai-vos. Esquema pirâmide. Exatamente. E é o fim desta história. Mas sabes que há aquela falácia muito perversa, que é a falácia do mundo justo. Certo. Em de que tudo aquilo que existe é merecido. É uma falácia particularmente perigosa quando tu és um privilegiado. Claro. Ou seja, todo o meu privilégio é merecido. E este tipo de literatura, entre aspas, com muitas aspas, valida isso e eu percebo porque é que isto se torna um sucesso. Agora, este em concreto, não, eu acredito que deve haver milhares de versões desta parábola. Como é óbvio. E este gajo, pronto, saiu-lhe o Totoloto. E viveu... Gosto que tu uses o Totoloto. Sim. Não, é de 98, portanto faz sentido ser o Totoloto e não o Euromilhões. E ele ganhou isso e, entretanto, morreu, não é? Sim, morreu. Não lhe valeu de nada também. Não, mas vendeu milhões de livros. Milhões mesmo de livros. E portanto, classificando este livro entre 0 e 10 pizzas, este está lá em cima e eu dou 10 de 10. 10 de 10? Sim. Só não dou um bocadinho menos porque é pequenino o livro e isso ajuda a seca. 10 é o máximo. Então não. Podias dar 9. Podia dar 9 por o livro ser pequenino. Mas a mensagem que passa acho que é perversa. Acho que é muito perversa e, portanto, leva 10 de 10 este. Okay. E tu? Com o que ouviste? Também, sim. Pelo impacto que teve e por representar todo um tipo de literatura que vai desde o segredo até aos 7 hábitos de pessoas e filhos. Todo esse tipo de literatura, acho que sim. Entretanto, eu se calhar posso deixar aqui uma recomendação de um livro que eu não li, mas que existe em versão TED Talk, da Barbara Ehrenreich, que pega neste tipo de literatura e critica o impacto negativo deste espírito de pensamento positivo na economia em geral até e na sociedade. Nós depois deixamos essas recomendações no Instagram e nas nossas redes sociais, que esperamos que sigam e que recomendem e ouçam. Livros da pizza. Ouçam e passem. Não leiam, mas ouçam. Já reparaste que é possível que uma pessoa que demore menos tempo a ler este livro do que ouvir este episódio. Por acaso é provável. Mas foi uma análise bué profunda, man. Foi com implicações. Porque eu adaptei-me, bué. No fundo nós não nos acomodámos ao queijo que nós tínhamos. Não, saímos da nossa zona de conforto e fomos fazer uma coisa que nos vai dar 0 recompensa financeira. É verdade. Mas que nos dá gozo. É isso. Portanto, até à próxima. Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.